para falar algo da parte de Deus. Mas eu tive coragem hoje, estou dando a iniciativa de estar aqui para dividir uma palavra que Deus colocou no meu coração com a igreja. Quero agradecer também ao pastor Mateus e a pastora Esther por confiar em mim para estar aqui, para estar dividindo a palavra com vocês. Eu estou muito feliz porque eu sei que ele tem esse ministério com muita responsabilidade, com muito zelo. E mesmo assim ele teve a confiança de estar me convidando para vir aqui, mesmo eu sem experiência, mesmo eu sendo a minha primeira vez. Mas eu sou agradecida. Obrigada, pastor Esther. Obrigada, pastor Mateus. Eu quero estar compartilhando com a igreja o meu óculos. Eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que Deus colocou no meu coração. Essa palavra está lá em Gênesis 24. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou começar a ler do Gênesis do 1 até o 14. Por enquanto. Eu não sei se vai ser necessário eu ler depois mais. Do 1 ao 24. Eu vou estar lendo na minha Bíblia, porque eu já estou acostumada a ler na minha Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o seu servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra donde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faça voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entrarão, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer o segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do Senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde hora, em que a moça sai a tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me ocudas hoje, uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou a pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para ali tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja o que se designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor Abraão. Por enquanto, é só até aqui, pastor. Essa história é uma história muito interessante, que me chamou muita atenção. Eu viajei nessa história. É uma história muito interessante, que é falar sobre um grande herói da Bíblia, né?
é Abraão. Abraão é considerado na Bíblia como o pai da fé. E é um motivo de muito assim, orgulho de estar aqui para falar dele também, porque ele é um exemplo para nós hoje. Nós temos exemplos de fé através dele. Eu vou fazer um pequeno um textinho que eu fiz para falar sobre a fé, um pouco sobre a fé. Primeira coisa que eu quero que nós sabemos, para mim e para você também, para o que pensa sobre a fé. A fé é algo fundamental para nossas vidas. A fé é a base de todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos acreditar. É uma exigência de Deus. Deus nos exige que nós precisamos acreditar. Hoje em dia, é muito fácil. Eu acredito que hoje em dia é mais fácil ter fé. Desculpa. Hoje em dia é mais fácil para nós ter fé, porque antigamente, levando para aquele tempo de antigamente, de Abraão, ele não tinha muito exemplo de fé, igual nós temos hoje. Hoje nós temos a palavra de Deus. Jesus veio, fez muitos milagres e nos deixou para nós ter fé. E Abraão não tinha muita relação com milagres. E mesmo assim, ele decidiu crer em Deus. Então ele é um exemplo de fé para nós, ele é o pai da fé, porque todos nós que temos fé somos filhos de Abraão, porque nós temos a fé através dele. Mas essa história conta, Abraão já estava velho, e a Sara tinha morrido. A Sara tinha morrido e Abraão já bem velho, ele tinha muitas promessas. Deus tinha feito muitas promessas para Abraão e muitas dessas promessas já tinham se cumprido. Mas agora Abraão se vê na casa velho, a Sara já não está, ele com Isaac. Isaac já era um quarentão e ainda solteiro, e ele estava preocupado. Como que se a Sara morreu, possivelmente eu também vou, porque nós só acreditamos que morre quando morre alguém da nossa família. Eu fui assim mesmo, que eu pensei que todos morriam, menos alguém da minha casa. Mas meu pai foi, minha mãe foi, aí eu passei a acreditar na morte, que realmente morre. Nós vamos morrer, nós não somos eternos. E eu acredito que Abraão ficou com medo dele morrer também e deixar seu filho aí com quarentão, e sendo que ele poderia casar com qualquer uma, e ele não queria que a promessa que Deus tinha feito para ele fosse interrompida. Ele queria dar seguimento na promessa de Deus. Então Abraão pensou o seguinte: ele tinha um servo, na Bíblia não relata quanto tempo ele tinha esse servo, mas ele tinha um servo bem de confiança do Abraão. Eu creio que esse servo ele deve ter trazido lá de Mesopotâmia quando ele veio. Essa é a minha imaginação, na Bíblia não relata, mas eu viajei, eu imagino, porque é um servo bem antigo. Então eu acredito que esse servo veio com ele, já conhecia toda a história de Abraão, todos os milagres de Abraão, porque ele tinha uma confiança imensa nesse servo. Aleluia. Então Abraão chamou esse servo dele para fazer um juramento. Essa que fala na Bíblia, colocar a mão debaixo da coxa, é um juramento que eles faziam naquela época. Então ele fez ele fazer esse juramento, que ele fosse buscar uma esposa para o seu filho na parentela dele, porque Abraão já não queria colocar pessoas estranhas no meio da família, porque lá no início ele já tinha feito isso. Ele teve um filho com a empregada e deu só problema. Então ele queria dar seguimento nas promessas de Deus com a sua parentela. Então ele decidiu conversar com esse servo dele, pediu para ir para a Mesopotâmia para conseguir uma noiva para seu filho Isaac. Esse servo até deu uma ideia para ele, porque falando hoje, eu acho que naquele tempo também, é impossível você chegar numa cidade, procurar uma moça e vou levar para casar com meu filho. Aquele tempo eu acho que era mais difícil do que hoje em dia, que hoje em dia as coisas já estão mais modernas. Antigamente eu imagino que era mais difícil. E ele perguntou se a moça que eu encontrar e não quiser vir para casar com seu filho, eu posso levar o seu filho para viver lá em Mesopotâmia. Abraão falou não pode, porque Abraão já sabia que Deus tinha tirado ele daquela terra. Deus tinha uma promessa para ele ali onde ele estava morando. Então Abraão foi muito responsável, ele não quis interromper mais uma vez o que Deus tinha para ele, as promessas de Deus.
Glória a Deus. Fala Deus. Aleluia. Então aquele servo concordou com Abraão de ir viajar para buscar aquela moça. Eu imagino que ele fez todo o mapa da viagem, para onde que ele ia, onde que a família do Senhor Abraão vivia. Ele fez o cálculo. Na Bíblia fala que era 400 quilômetros e ele ia a pé. Essa viagem ia durar mais ou menos 30 dias de viagem a pé. Porque hoje em dia, pensando para o nosso lado, seria fácil nós pegar um avião e viajar. Eu imagino que seria 6 horas no máximo, não sei, mas eu imagino. E naquele tempo ele durou 30 dias para poder fazer essa viagem. Era a viagem que ele calculou que ia fazer. Mas o que me chama a atenção, antes daquele servo sair para essa viagem, ele já começou a arrumar a comitiva dele. Mas antes ele passou no celeiro do seu senhor Abraão para se abastecer para durante essa viagem. O que eu venho trazer para os nossos dias atuais de hoje, quando Deus nos dá uma missão para mim e para você, não vamos de mãos vazias. Vamos no celeiro do nosso Senhor, que ordenou, que nos deu a missão para nós se abastecer, para poder fazermos a missão que Deus nos confia. Então, esse servo passou no celeiro, pegou tudo de melhor que o seu servo, que o seu senhor tinha. Pegou ouro, pegou prata, eu imagino que muita joia, diamante, eu imagino muitas coisas de valores e colocou naqueles camelos. Eu até imagino que foi igual aqueles burros lá do Nordeste, muito de um lado, muito do outro, e foi carregado para adornar a noiva que ele fosse encontrar. Esse servo, ele saiu, ele arrumou a sua comitiva e saiu em destino para a Mesopotâmia, para buscar essa noiva. Eu acredito que esse servo foi orando, porque ele tinha muito interesse de fazer a missão para o seu Senhor. Eu acredito que ele foi orando, acredito que Abraão ficou orando, Isaac ficou orando. Então, a oração é a chave da vitória para nossas vidas. Nós temos que estar todos os dias colocando as nossas vidas diante de Deus em oração, porque sem oração nós não vamos a lugar nenhum. Eu acredito que eles ficaram orando, fazendo essa oração durante essa trajetória que eles iam fazer. Esse servo viajou 30 dias, chegou no local, ele chegou numa fonte. Quando ele chegou numa fonte, ele orou. Ele acampou seus camelos ao redor e foi orar. Ele orou. E fez oração. E esse servo era tão fiel e ele cria tanto no seu Senhor, que a oração que ele fez, ele não pediu, meu Deus. Ele falou assim, Deus, o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão. Ele não pediu que era o Deus dele, ele pediu do Senhor, porque ele já conhecia os milagres que Deus tinha feito na vida de Abraão. Então ele tinha fé no Deus do Abraão. E que nesse dia de hoje, que nós venhamos trazer para outras pessoas fé através do nosso Deus. Que muita gente venha chegar ao Senhor através do nosso testemunho, através das nossas fé, através dos nossos milagres que Deus nos traz. Esse servo chegou na fonte e acampou esses camelos e fez essa oração que queria, e ele especificou o que ele queria. Abraão não ensinou ele a orar, mas ele chegou naquela fonte, ele foi específico, ele fez uma oração muito curta. Ele chegou e pediu para Deus que a moça que chegasse naquela fonte e que desse água para ele, e água para os seus camelos, essa ia ser a moça que ele ia levar para o filho do Senhor dele. Então, quando ele terminou de orar, que ele abriu os olhos, aí estava a moça, que é a Rebeca. Aleluia! Amém. O que me chama a atenção também é que essa oração dele foi respondida de imediato. Porque ele só fechou os olhos, orou, e quando ele abriu os olhos de imediato, já estava aí a resposta da oração dele. Mas nem sempre Deus não responde nossas orações de imediato. Deus, às vezes nós pedimos algo para Deus e Deus vê que nós não estamos preparados para receber nesse momento. Às vezes Ele vai deixar para responder no exato momento que nós estamos precisando da oração que nós fizemos. Mas certeza que essas orações estão depositadas com Deus. Que nós não venhamos desistir de estar orando. Eu vou contar um pequeno testemunho a respeito de oração.
Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu via sempre minha mãe ajoelhar e orar, e eu sempre ajoelhava ao lado da minha mãe, só que minha mãe orava, eu não sabia que minha mãe estava falando, então eu não sabia, e eu falei, eu quero orar, mas veio na minha mente uma oração, e eu fazia essa oração todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu comecei a fazer essa oração, eu tinha de 7 para 8 anos de idade. Todos os dias eu fazia exatamente a mesma oração. Eu pedia, Deus, me dê força, coragem e valor. Agora eu não sei porque uma criança de 8 anos ia estar pedindo um tipo de oração dessa. Mas eu pedia e eu fiz essa oração exatamente uns 8 anos, porque até os 16 anos eu lembro que eu ainda fazia essa oração. Depois dos 16 anos, aí eu parei de fazer essa oração. E passou tempo, eu nem lembrava que eu tinha feito essas orações mais. Quando eu fui vir para cá em 2007, eu tentei o visto 2 vezes, não consegui o visto, fui negado o visto, e eu decidi vir pelo México. E quando eu estava atravessando o México, atravessamos o México, a fronteira, o deserto, 7 dias para poder passar do deserto para chegar até aqui. E eu já não aguentava mais caminhar, eu já tinha desistido. O coiote que estava nos trazendo, chama coiote, esse rapaz que estava nos trazendo, ele já tinha me carregado no colo, tinha carregado minhas águas. Por fim, ele falou, eu vou desistir de você, porque eu não vou deixar esse grupo todo morrer só por causa de você. E me deixou para trás, ele me deixou para trás. Ele falou assim, e o coiote vai te comer. Coiote é um bicho no deserto. Cachorro. Cachorro. E ele falou, você vai ficar e o coiote vai te comer. E eu não sabia que era coiote. Eu falei, que me importa que coiote vai me comer. Eu falei, eu não aguento caminhar, eu vou ficar aqui. E eu fiquei. Pastor, eu fiquei prostrada no chão. Eu não aguentava caminhar, meu joelho inchado, meus pés inchados. Eu já tinha pedido perdão, eu já ia morrer. Eu tinha pedido perdão para Deus, pedi perdão para toda a minha família, até pecado que eu nunca imaginei de pecar, eu pedi perdão. Eu estava pronta para morrer. Eu falei, eu vou morrer, pelo menos eu vou para o céu, porque aqui eu estou pronta para encontrar Jesus. Aleluia. E estou lá, prostrada no chão, e de repente, quando eu estava pedindo perdão para Jesus, que eu ia morrer, veio na minha mente a minha mãe já de idade, meu pai de idade. Eu comecei a ficar desesperada. Eu desesperei. Eu falei, Deus, minha mãe vai ficar muito triste sem saber, sem ter o corpo da filha dela para velar, meu Deus. Eu não posso morrer aqui, Deus, nesse deserto. Me ajuda, Deus. E essa oração veio na minha mente. A oração que eu fazia quando eu tinha 8 anos de idade veio na minha mente. E eu falei para Deus, Deus, eu te pedi tanto, Jesus, força, coragem, Pai, e hoje eu preciso dessa força. Eu não posso morrer aqui nesse lugar, Jesus. Me ajuda. E quando eu terminei a oração, eu levantei. Quando eu levantei, o pessoal que estava no meu grupo, eu enxergava pouco. A cabecinha deles estava muito longe. Eu não sei quanto de metragem estava, mas não estava perto. Eu fiquei tão desesperada, eu levantei, gritei. Quando eu gritei, eles pararam lá na frente. E eu cheguei até eles. Quando eu cheguei até eles, e eu consegui caminhar até eles. Foi um milagre de Deus. Porque eu tive força. Para quem não aguentava, eu cheguei até eles. Quando eu cheguei até eles, o responsável pela equipe falou assim para mim, eu vou te dar um remédio para você tomar. Você aceita tomar um remédio? Eu falei, aceito. Ali era tudo ou nada. É para me aguentar, caminhar, eu aceito. Ele me levou para debaixo de uma árvore, me deu um pó para me cheirar, amargou minha garganta. Hoje eu sei que aquilo era cocaína. Na época eu não tive noção, cheirei. E daí eu consegui chegar, nós conseguimos chegar no destino final, que faltava 6 horas para caminhar, pastor, ainda. Mas depois dessa cocaína que ele me deu, eu consegui chegar. Eu não estou aqui para dar testemunho da cocaína. Não foi a cocaína que fez eu aguentar. A cocaína foi o escape que Deus me deu. Porque o que me ajudou, o que levantou, foi Deus que me levantou. E as orações que eu fazia, Deus sabia porque que eu orava. Só Deus sabia, porque na verdade nem eu sabia. Mas Deus usou aquelas orações no momento que eu mais necessitei na minha vida. Esse é o caso do Eliezer. A oração do Eliezer foi respondida de imediato. A minha demorou esse tanto tempo. Então, mas
não venhamos desistir de estar orando. Então, quando ele abriu os olhos, ali estava a Rebeca. Ele pediu para Rebeca água, para ela dar água para ele. E a Rebeca não só deu água para ele, como também ofereceu para dar água para os camelos. Foi aí onde ele certificou que aquela era a mulher que Deus estava mandando para o filho do Senhor dele. Então a moça, enquanto ele tomou água, ela foi tirar água para os camelos. Eu imagino uma fonte que deve ter descida. Ela descia com aquele cântaro. O cântaro eu imagino que não é grande. Quantas viagens ela desceu naquela fonte para dar água, para matar a sede daqueles camelos? Eu imagino que foi muitas vezes. Que eu quero dizer também aqui para vocês, que enquanto a Rebeca estava fazendo aquilo, Deus estava honrando ela. Enquanto a gente está fazendo algo para Jesus, Jesus está nos honrando também. Às vezes coisa que nós pensamos que é trabalho, limpar essa igreja aqui. Enquanto você está limpando essa igreja aqui, Deus está te honrando. Deus está reservando essa honra para ti. E para nós também, quando nós fazemos algo para Jesus, Deus está nos honrando. Essa moça, ela não tinha ideia. Eu imagino que cada descida que ela dava, Deus com Jesus, porque Jesus, eu acredito que estava do lado de Deus lá em cima. Eu acredito que Deus falava para Jesus: olha lá, filho, cada descida que ela desce para buscar água, eu vou honrar ela. Cada descida que ela dá, eu vou abrir a madre dela. Cada descida que ela vai descer, ela vai casar com o filho do Senhor Abraão, que ela nem imagina. Um cara rico, um cara famoso naquela época. Era um homem de muito dinheiro, o Abraão, e o Isaac também, porque era filho. Então, ela fez tudo isso sem ter interesse. Ela não tinha interesse, porque ela não sabia o que aquele servo tinha para dar para ela. Ela não sabia, ela fez tudo isso de graça. Eu quero até trazer uma comparação no texto de João 4. Não precisa pôr, pastor. João 4 conta uma história mais ou menos similar, essa história da Rebeca. João 4 conta uma história daquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana também foi na fonte. Ela foi com um cântaro vazio também na fonte. Rebeca também foi com um cântaro vazio. Aquela mulher, ela recebeu o milagre porque ela conheceu Jesus. Ela conheceu a verdade. A verdade libertou aquela mulher. Jesus ofereceu a água da fonte da vida para aquela mulher. Ela foi salva naquele momento. E a Rebeca também, ela teve também as suas retribuições. Porque a Rebeca, depois o servo começou a adornar ela com as coisas que ele tinha trazido do seu senhor: ouro, prata, joia, dinheiro. Ele deu tudo de melhor para aquela moça. Ele tinha tanta certeza que era aquela moça, que ele deu tudo para aquela moça. E aquela moça foi embora para sua casa, foi embora para a casa da sua família, muito feliz, porque tinha ganhado muitos presentes. Então ela foi muito feliz. Quando ela chegou na casa da sua família e falou que tinha ganhado aqueles presentes, o pessoal cresceu o olho. Aquele povo não era diferente do povo de hoje em dia. Eles cresceram o olho e falou: nós queremos conhecer esse servo que te deu esse tanto de joia. Deve ser uma pessoa muito importante, deve ter muito dinheiro. Nós precisamos conhecer essa pessoa. Então, eles fizeram um banquete e convidaram Eliezer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles fizeram um banquete e convidaram Eliezer. Eliezer, então, aceitou a participar daquele banquete que aquela família fez para ele. Quando ele chegou na casa, eu acredito que ele deve ter convidado também toda a comitiva dele, porque eu acredito que Eliezer não foi sozinho, ele foi com outros companheiros que ajudaram ele nessa comitiva e estava com ele. Mas na Bíblia não relata a quantidade de pessoas, e não relata que essas pessoas acompanham ele. Eu que imagino que deve ter ido aquela comitiva toda para a ceia que aquele povo estava oferecendo para eles. Eliezer, quando chegou naquela casa, receberam ele como se ele fosse um rei. Mandou ele lavar os pés e entrou dentro daquela casa. Quando ele foi surpreendido quando viu aquela mesa, a mesa posta só de coisas boas para comer, coisa de primeira para servir para Eliezer.
Eliezer sentou naquela mesa e Eliezer pensou, ele era um servo justo, Eliezer era um servo justo. Ele pensou, eu não sou digno de ter esse banquete não é para mim, esse povo está equivocado, que eu que sou o dono do dinheiro, esse banquete está equivocado, eu vou contar isso na mente dele, eu vou contar para esse povo. Isso nós trazemos para os nossos dias de hoje também. Deus nos dá algo para nós fazer, mas nos capacita para nós estar fazendo algo, mas a honra não é para nós, a honra é para o nosso pai, porque aquele filho, ele foi honesto com o seu servo, com o seu senhor. Ele chegou na casa daquele povo e falou para aquele povo: eu não vou participar desse banquete até eu me identificar quem eu sou. Eu sou servo. Quando falou servo, eu imagino que a cara daquele povo deve ter caído. Eu sou servo do Senhor Abraão. E eu vim aqui, que ele me deu uma missão para me encontrar uma noiva para o filho dele, de dentro da parentela. E eu já escolhi a Rebeca para estar levando para o meu Senhor. E depois disso, ele participou do banquete, ok, sem a culpa. Já não tinha culpa mais, porque falou que não era ele que era o merecedor daquele banquete. Na verdade, ele era o merecedor, mas ele não quis levar vantagem como se ele fosse o Senhor. Trazendo para essa história para a realidade de hoje, nós temos a mesma missão do Eliezer. Eu cheguei à conclusão que Deus colocou nós aqui nesse mundo com a mesma missão de Eliezer. Nós temos que ser um servo fiel, igual Eliezer foi fiel com o Senhor dele. E Eliezer foi buscar uma noiva para o filho do seu Senhor. E Deus não colocou nós em vão nessa terra aqui. Nós não viemos para cá só para comer churrasco, ir para o lago, farrear. Não, nós temos uma missão e nós temos que cumprir essa missão que Deus responsabilizou para mim e para você estar cumprindo essa missão. E a missão que Deus nos deu, e Ele me mandou essa noite para você lembrar da missão que Ele mandou, é que nós temos que adornar a noiva, buscar noiva, o tanto de noiva que nós podemos conseguir para o filho do Pai. Essa é a mensagem dessa noite que Deus colocou no meu coração. Eu quero agradecer a oportunidade, pastor Esther, até porque já passou do horário. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz de ter cooperado para estar trazendo a mensagem. Obrigada.